Em Filipenses, capítulo 4, versículo 16, nós temos um comentário aqui. A gratidão de Paulo para com os filipenses se baseia principalmente no envolvimento da igreja com a obra missionária. Entendeu, irmãos? Igreja, corpo de Cristo, precisa se envolver na obra missionária. Vamos tratar melhor desse assunto na próxima lição 7. A responsabilidade da igreja com os missionários. Porém, por ora, podemos afirmar que, assim como um trabalhador que presta serviço para uma empresa ou trabalha por conta própria, tem direito a um salário. Aqueles que estão envolvidos exclusivamente com o serviço do reino também têm direito a um salário. Ouviu bem, irmão? Ouviu? Vale ressaltar que não é a nossa vontade que determina o chamado para o trabalho em tempo integral no reino. Não é a nossa vontade, não é a vontade humana, mas a de Deus, tá? Mas sim a vontade de Deus. Engana-se quem pensa que os trabalhos no reino em tempo integral têm um trabalho mais fácil. Observando os relatos bíblicos, constatamos o contrário, pois é um trabalho que, entre outras coisas, envolve uma batalha espiritual constante. É isso mesmo. Lição principal. A sustentação financeira dos missionários é um princípio bíblico que remonta ao Antigo Testamento e foi reafirmado no Novo Testamento, por Paulo e pelo próprio Jesus. Os crentes são encorajados a apoiar financeiramente aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. 2. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Em Mateus 6,20 lemos, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que os resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Isso acontece quando nós entendemos que devemos servir a Deus de forma integral. Nesse caso, servimos a Deus também com nossos recursos financeiros. Em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 7, na tradução ARC diz, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é referente à obra missionária, à expansão do reino de Deus. Não esqueça isso. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Deus o recompensará de acordo com o que ele lhe dá. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, é muito menos uma troca, mas uma forma de economizar. Ela trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade de oferta, mas da qualidade dos desejos, dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter. Lá no Evangelho de Lucas 21, do 1 a 4, fala sobre esta parábola. Por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do Evangelho, do anúncio do Evangelho, como os filipenses que eram no ministério do apóstolo Paulo. Filipenses 1,5. A lição principal.
A contribuição financeira para a obra missionária é vista como um investimento eterno. Aqueles que apoiam a missão estão priorizando o reino de Deus sobre os tesouros terrenos. Isso demonstra um compromisso com a expansão do Evangelho e resultará em recompensas eternas. Terceiro tópico, contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Lá Paulo fala em Filipenses 4, do 14 ao 20. Qual é a lição principal? Cooperar financeiramente com a missão é um privilégio espiritual que leva o Evangelho a lugares distantes e alcança vidas para Cristo. Amém? Sinopese 2. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. A chamada para ir. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Sim, isso é verdade. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais, liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Amém? A direção, quem dá é o Espírito Santo. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos, em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Lá na carta aos Hebreus 2,16 e a epístola de Pedro 1,12 fala sobre isso. Todavia há um preço a pagar, ou seja, a obediência à obra missionária. Para que essa obra seja realizada, é preciso que os cristãos estejam nestes lugares. E muitas das vezes a evangelização só será possível se houver cristãos em determinadas posições na sociedade. Tá? Por exemplo, como um juiz poderá ser evangelizado se o campo de atuação dele é restrito. Nesse caso, com raras exceções, é preciso ter cristãos atuando naquele lugar para que a palavra de Deus seja propagada. Em todos os lugares. Lição principal: todo cristão deve estar disposto a levar o Evangelho a todas as pessoas, em diferentes lugares e situações, obedecendo a chamada missionária de Deus. Lá, a carta aos Hebreus, capítulo 2,16, e primeira epístola de Pedro 1,12 fala sobre isso. 2. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. Isaías 6, 8, 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias 1, 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. Jonas 1, 2. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Mateus 4, 18, 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de uma suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. O que nós aprendemos nessa lição principal? A chamada missionária pode acontecer de diversas maneiras. E Deus chama pessoas para diferentes tipos de serviço em seu reino.
Terceiro, caráter e testemunho na obra missionária. Amém?